Boa noite, tudo bem? Fala Adri, fala Andréia, bom ter vocês aqui. Boa noite, que saudade de fazer live. Fala Sofia querida, você vai estar no campeonato esse final de semana? Oi Adri, precisamos fazer uma live juntas. Fala Kelly querida, tudo bem com vocês? Fala Rô, hoje te dei o cano, né? Fala, Rosana, tudo bem? Gente, que gostoso estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a mente, né? Eu tenho estudado bastante sobre a mente e, putz, grilo, como é que a mente mente pra gente, né? É desafiador. Dentro dos treinamentos que eu já fiz, é impressionante o quanto você parar e pensar no que você está fazendo faz com que você consiga realizar. Fala, Dani. Então vamos esperar um pouquinho. E aí eu quero trazer algumas coordenadas para vocês. Vão colocando aqui as mensagens que vocês querem, vão colocando aqui as perguntas que vocês querem fazer, para que a gente possa, durante assim a live, eu já vou respondendo para vocês. Então, para mim é muito gostoso estar aqui. Fala, Andresa querida. É muito gostoso estar aqui com vocês. Faz um bom tempo que eu não venho, vou falar um pouquinho disso no final, né, dos desafios que acontecem na nossa vida e a gente precisa se movimentar e a gente precisa, às vezes, mudar o nosso foco porque as coisas aconteceram e essa é a nossa vida, né? Isso faz parte e todo mundo é assim. Mas é bem legal estar aqui com vocês novamente para a gente falar um pouquinho de como é que a gente faz para conquistar aquilo que a gente quer. Como é que a gente dribla, né, essa nossa mente que é uma mentirosa, né? Que é uma tirana dentro do nosso corpo. Então, eu gosto bastante de falar que tá sem som ou todo mundo tá ouvindo? A Rosana não tá ouvindo. Aqui para mim eu também não sei se tá com som, se não tá com som, não sei o que que rola. Alguém me fala aí, está todo mundo ouvindo? Penso que sim, aqui tá perfeito, Edu. Ah, se em Santa Maria tá perfeito, o resto do mundo também tá perfeito. Tem som, então tá bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai. Oh, minha linda, que gostoso estar aqui com vocês. Eu ficaria só batendo papo com vocês, né? Mas a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem, são tão escassos no dia de hoje, né? Nesses momentos que a gente precisa realmente dar uma agilizada. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como é que a mente faz, né? Por que que a mente faz isso com a gente? Seria tão mais legal se a gente tivesse habilidades, né? Habilidades como, por exemplo, disciplina, administração do tempo, organização. Isso seria super legal se todo mundo conseguisse realizar as suas vontades. Mas essa não é a verdade. A verdade é que cada um de nós, como a gente já estudou, como a gente já falou, porque a maioria de vocês que estão aqui foram meus alunos. E para quem não sabe, eu sou Renata Repia, sou psicóloga, eu sou master coach, eu trabalho com desenvolvimento humano e eu sou uma estudiosa compulsiva, adoro conhecimento. E o que, que a nossa mente faz? Ela busca a nossa sobrevivência, né? Então, ela faz com que a gente perca o foco das coisas que a gente deseja. Como assim perder o foco? É uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. O foco é uma coisa que a gente sim consegue controlar. Mas eu escuto muitas pessoas, e dentro do processo de mentoria que eu faço também, as pessoas trazem para mim assim: Renata, eu não consigo focar. Eu não consigo fazer aquilo que precisa ser feito. E aí a gente precisa começar a entender o que está acontecendo na nossa vida, na nossa mente. Por quê? Porque a gente tem sim essa capacidade de foco. O ponto é o que, que a gente faz com as informações que a gente recebe diariamente. Então é difícil sim filtrar a quantidade absurda de informações que nós
Temos. Então, hoje, por exemplo, que eu mandei o convite da live para todo mundo, vocês não têm noção do que aconteceu no meu WhatsApp. Então, as pessoas começaram a responder: ai, Renata, que legal, a live, que saudade, estava querendo falar com você, de repente você mandou essa mensagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí você começa a responder, a hora que você percebe, 2 horas já se foram. E aquilo que você tinha se comprometido a fazer? Então, dentro dos processos de mentoria, eu percebo muito as pessoas se comprometem, as pessoas entendem o que precisa ser feito, as pessoas buscam é, fazer, mas não conseguem entrar em ação. Gente, dá uma dó. Por quê? Porque você percebe que a pessoa tem habilidade, você percebe que a pessoa quer, mas a vida em 30 dias ela vai passando, cara. Ela vai passando e se você não focar naquilo que você quer, você acaba realmente não conseguindo ter os resultados que você busca. Então, com esse monte de informações que eles vão que a internet, né, que as pessoas bombardeiam a gente o tempo inteiro, o que vai acontecendo? A gente vai dividindo muito o nosso foco. E o nosso foco, a nossa mente, ela é uma mente em monoprocessamento. Então, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas ela não sai com a mesma qualidade que ela sairia se a gente fizesse uma coisa por vez. Então, esse exagero de informações que a gente tem vai fazendo com que a gente perca o foco. Mas eu quero trazer um passo antes do foco, que é algo ligado às nossas emoções. Então, a gente fala muito sobre inteligência emocional, a gente fala sobre people skills, o que as pessoas precisam ter. Só que é legal a gente entender que nós, cada um de nós temos uma configuração, e essa configuração, ela está ligada a metade da nossa genética, né? Uma parte é a nossa genética, uma parte é o ambiente que a gente viveu. Então, mesmo irmãos que vivem no mesmo ambiente não têm a mesma configuração. Por quê? Então, se eu pegar a minha família, eu tenho um irmão para cima, um mais velho e um irmão mais novo. O mais velho viveu coisas que eu não vivi, passou por traumas que eu não passei, e eu passei traumas que ele não passou, eu tive a vivência dele, eu tive a divisão com ele, e aí a gente tem um terceiro irmão que também passou por situações diferentes. Então, o que a gente começa a aprender, né? Que quando você começa a se conhecer, quando você entende quem você é, quando você estuda sobre você, quando você vai buscar ajuda, e isso é uma coisa que eu vou falar hoje, quando você vai buscar essa ajuda, você começa a perceber que você chega muito mais rápido e muito mais longe, porque existe um comprometimento mútuo, 2 pessoas, 3 pessoas, por isso que os times funcionam muito bem. Então, quando a gente começa a perceber e entender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas facilidades, aquilo que a gente tem que faz o nosso diferencial, você acaba tendo realmente uma vantagem competitiva muito grande sobre outras pessoas que não se entendem. Por quê? Porque você começa a filtrar os gatilhos e as emoções a gente não controla, mas a gente consegue controlar sim as nossas reações. Então, a emoção, ela é uma coisa fisiológica. Você vê um perigo ou a tua mente entende como sendo um perigo e aí o que acontece? Ela entra em alerta, ela coloca o teu corpo inteiro em alerta para quê? Para que você consiga para que você consiga sobreviver. Né? Então, quando você começa a entender que o autoconhecimento traz para você autocontrole, autodeterminação, automotivação. Por quê? Porque você entende quem você é e você começa a ter percepções dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, já aconteceu com vocês de alguém falar uma coisa e o teu coração começa a bater rápido, forte, e aí você fala: que é isso? O que acontece? No momento em que existe aquela fala, houve um disparo de algo e esse algo fez o quê? Com que gerasse uma emoção. Então, é importante a gente começar a perceber o nosso corpo, as nossas reações, a como a gente funciona. Agora, por que disparou meu coração, vai disparar o seu? Não. Porque eu comecei a suar,
porque alguma coisa aconteceu, alguma emoção tomou conta de mim, isso vai acontecer com você também? Não, não vai acontecer com você. Por quê? Porque a tua história, ou seja, o ambiente em que você viveu, a sua genética é completamente diferente da minha. Então, a gente começar a perceber que isso facilita a nossa vida, que você se conhecer, você fazer, por exemplo, testes. Muitas pessoas que estão aqui já fizeram testes, já começaram a entender sobre personalidade, já começaram a entender sobre comportamento, já começaram a entender sobre motivadores, começam a perceber quais são as carreiras, quais são os caminhos que você vai melhor. Agora, dentro de qualquer caminho, você tem dificuldades. Então, eu sou uma pessoa que eu aprendi, simplesmente aprendi. Eu aprendi a ser reativa. Por quê? Eu usava a reação para me afastar do perigo. Quando eu reagia, as pessoas saíam de perto. Por que elas saíam de perto? Porque eu era brava. E eu precisava ser brava para me defender. Mas isso quando? Quando eu vivia lá com os leões? Não, eu nunca fiz isso. Mas a minha família, para mim, era um bando de leão que queria me morder o tempo inteiro. E eu precisava o quê? Sobreviver. Então, qual era o meu comportamento? O meu comportamento era de brigar com as pessoas, de reagir com as pessoas, para quê? Para mantê-los afastados. Agora, como é que funciona esse mesmo tipo de comportamento dentro do mundo corporativo? É completamente insano você entrar no modo reação. Por que que é insano? Porque não funciona bem isso no mundo corporativo. Como é que você pode ficar reagindo a tudo aquilo que você não gosta no mundo corporativo e você começar a brigar com as pessoas? Que vai acontecer com você? E aí entra aquele estudo onde fala que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, pelo seu conhecimento, a sua habilidade em fazer projetos, planilhas, e que é o nosso hard skill, e elas são demitidas porque elas não conseguem controlar as suas reações diante das emoções que elas recebem. Então, se você tem alguma pergunta, coloca aqui, porque eu já vou respondendo para vocês. A gente sabe que a psicologia, a mente, ela é muito complexa. O número de pessoas que estão sofrendo com tudo que a gente está passando agora. Então, as pessoas me ligam, eu mandando mensagem, as pessoas assim, nossa, Renata, tô numa dificuldade, tô no perrengue, tô numa situação difícil. Todo mundo, parece que todo mundo tá desse jeito. E agora, é fácil lidar com os nossos sentimentos que as emoções geraram pelo medo. O Covid gerou um medo absurdo. Teve gente que morreu de medo. Teve gente que não estava nem aí. E como é que acontece se a gente estava vivendo dentro do mesmo contexto? Isso está ligado ao ambiente que a gente viveu, à genética que a gente tem, a qual que é a nossa estrutura mental. Então, quando a gente começa a perceber, né, quais são os nossos gatilhos, o que que dispara as coisas na nossa vida, e você começa a perceber que isso é uma coisa que eu percebo muito, né? As pessoas adoram criticar as outras pessoas. Então você vai, fala de uma coisa que você fez, automaticamente vem uma crítica. As pessoas, elas enlouquecem criticando a gente o tempo inteiro. Mas elas não são capazes, por exemplo, de trazer qual é o sentimento, qual é a percepção, qual é a visão delas. E quando você começa a mudar a tua forma de comportamento, a tua fala, justamente para trazer para as pessoas o que você sente, porque sobre aquilo que você sente, ninguém tem o que falar. Se eu fiquei triste com a mensagem que eu recebi, eu fiquei triste. Que é completamente diferente de você falar o outro me magoou. O outro faz o que ele quer. Você não tem controle sobre o outro. Você, quando pouco, tem controle sobre você. Mas sobre o outro é zero. Aí a Iriane fala assim: eu tenho dificuldade de focar. Fica aqui, Iriane, que eu vou te falar como é que a gente faz para focar.
para você começar a entender o que é o foco, como ele funciona e quais são as ações que você precisa fazer para conseguir focar. São ações às vezes tão simples, mas que a gente não faz. Quer ver uma delas? Vocês respiram todos os dias? Às vezes tem que perguntar, porque a gente esquece que a gente faz isso. E quando você tem uma respiração focada, você para e você começa a contar a sua respiração. Então você inspira 4, segura 4, solta em 4, segura em 4. Você está fazendo o quê? Foco. Então, ela falou assim: Ah, Renata, eu tenho dificuldade em focar. Você tem dificuldade em focar porque você não tem a necessidade de focar. Porque se você tivesse a necessidade, se você tivesse em perigo, você não consegue estar em perigo e não focar para aquilo que está te acontecendo. Então, começa a perceber que o foco é um processo também de decisão. O foco é um processo que faz com que você faça as coisas na sua vida acontecer. Só que o que a gente faz? A gente vai primeiro para o prazer e depois para aquilo que dá resultado. Por quê? Porque as pessoas só querem fazer coisas que são gostosas. Eu também. Mas, infelizmente, eu preciso fazer coisas que não são tão prazerosas a ponto de não gostar daquilo que eu estou fazendo e fazer. Ah, Renata, mas você faz tudo? Não, não faço tudo. Com certeza eu não faço tudo o que eu posso fazer. Que se eu focasse mais, se eu fosse mais disciplinada, se eu fosse mais organizada, com certeza eu teria resultados diferentes. Só que a gente também tem um nível de exigência absurdo para as coisas. Só que a gente tem que aprender a conversar conosco. Sabe, meu, olha o que você está fazendo com você. Olha o que foi teu dia hoje. A gente já sabe que o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem, que a gente não consegue voltar no tempo e fazer aquilo que a gente não fez. Então, você ter a consciência de que a sua mente não quer que você faça. Por que ela não quer que você faça? Porque se você fizer, você vai estar se colocando em risco. E quando você se coloca em risco, a mente não quer. Então, o que ela faz você fazer? Ela te distrai. Ela te distrai por simples possibilidades de prazer, simples coisas de prazer, ela te distrai. Então, a mente, ela tem um mecanismo, né, de recompensa imediata para te livrar da angústia. Então, se você está angustiado, a mente começa a trazer para você quais são as formas de prazer que você tem para sair dessa angústia. E aí a gente vai buscar diversas saídas. Né? Então, tem gente que vira workaholic, tem gente porque sente prazer no trabalho, tem gente que exagera na atividade física, porque tem prazer na atividade física, produz química, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai, ótimo, para as redes sociais e passa horas nas redes sociais. Então, não existe essa de que eu não consigo focar. O que você precisa entender é como que você faz para tirar um pouco da quantidade de informações que a gente tem todos os dias. Então, existem alguns perfis que têm uma habilidade em abrir páginas do Windows, e eu sou um deles. Quando termina o dia, porque eu lembro de uma coisa, eu abro uma página do Windows e digito o que eu estou procurando, porque daí eu me lembro que eu preciso cuidar disso. Aí eu estou fazendo outra coisa, eu me lembro que eu preciso de outra coisa. Aí eu vou lá, abro outra página do Windows e começo a pensar em outra coisa. E quando eu percebo, várias páginas estão abertas, várias coisas estão sendo feitas, mas nenhuma delas está sendo terminada. E quando é que a gente termina? Quando a corda está aqui, ó. Então, existem perfis que são perfis que têm muita habilidade no improviso e que deixa para a última hora. Existem perfis que gostam da adrenalina da última hora e faz o quê? Deixa tudo para a última hora. Porque no último momento, existe uma adrenalina absurda no nosso corpo. Eu preciso entregar, preciso entregar, preciso entregar, preciso entregar. Então, você começar a se entender, a entender como é que você funciona,
você começa a controlar quem você é. Então, a Liege falou assim: ah, ó, eu aí, a Bianca falou igual. Igual por quê? Porque muitas pessoas são assim. A gente tem uma mega mente fértil, aonde tem 1 milhão de ideias, e aí a gente vai abrindo e vai fazendo tudo. Só que quando você termina, às vezes eu falo assim, cara, não vou desligar o computador, porque senão eu vou perder tudo que eu anotei aqui. Sabe? Eu lembrei, vou fazer, eu lembrei, vou fazer. Não, não dá, eu preciso parar. E esse foi um dos temas no processo de mentoria que eu fiz hoje. Então, a pessoa tem habilidade, tem competência para fazer o que faz, ela simplesmente não faz. Então, a gente já está em 2, 3 meses aonde ela vem procrastinando, não faz aquilo que precisa ser feito e vive no perrengue, sabe? Transfere dívida de um mês para outro. Quando consegue pagar todas as contas, se sente satisfeita. Então, assim, eu me sinto satisfeita pelo pouco que eu tenho, ao invés de focar em cima daquilo que faz sentido para mim. Então, quando você tem. E assim, gente, as pessoas me falam, mas Renata, não sei o que, que eu quero. Renata, não sei para onde eu tô indo. Tá bom, não é só você, fica tranquilo, não traz isso como uma angústia. Sabe? Traz isso como, ok, não sei, mas preciso buscar essa informação. Não sei, mas preciso saber sobre isso. Só que quando a pessoa acaba não sabendo aquilo que ela quer, ela acaba não fazendo nada para não gastar energia. Porque o cérebro quer o quê? O cérebro quer te manter como você tá. Então não gasta energia porque a energia é nobre. Só que se você não for em busca de algo, se você não sair dessa posição que você está, e aqui, gente, eu não estou falando de carreira, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de saúde, eu não estou falando de alimentação, eu estou falando de tudo. Nós somos a união de tudo. Então, é a minha inteligência emocional, é a minha alimentação, é a qualidade do meu sono. Tudo isso está diretamente ligado com a qualidade da minha entrega. Eu entrei num processo de menopausa e eu nunca imaginei. Eu sempre fui uma mulher muito boa de sono. Eu até brincava com meu marido: se um dia tu quiser me trair, pode esperar eu dormir. Porque eu simplesmente morria e acordava no dia seguinte. E aí o que que acontece? Eu tinha um sono pesado, um sono gostoso. A química do meu corpo mudou. E quando essa química muda, eu comecei a não dormir bem. E aí eu começo a não dormir bem, a alimentação começa a não ser boa, eu acordo cansada, no meio do dia eu tô exausta, não consigo mais ter energia. Então, quem fez treinamento comigo sabe que a gente fazia 4 dias de treinamento, direto, quinta, sexta, sábado, domingo, 12 horas. E você saía de lá com energia. Imagina quem dava esse treinamento, né? Eu nem sei de onde saía tanta energia, mas com certeza tinha a ver com a minha capacidade física, a minha atividade física, com a minha alimentação. Então, até nesse processo de mentoria, nós estávamos falando de quais são os alimentos que me faziam bem e os alimentos que me faziam mal. Então, eu me lembro de um dia que eu comi uma massa e quem disse de eu conseguir ter energia para dar o treinamento? Aí você fala assim: ah, mas massa é energia. Tem alguma coisa errada nisso, porque não funciona para mim dessa forma. Então, eu tinha que comer salada, tinha que comer uma proteína para não dormir depois do treinamento. Então, você começar a perceber como as coisas funcionam para você, a qualidade do teu sono, a qualidade da sua comida e a qualidade das suas emoções, né? Como que você lida com as coisas, qual é o peso que você coloca para tudo aquilo que você faz. Então, eu sou uma pessoa mega exigente. E aí eu percebo que eu posso fazer muito. Então, estávamos lá, 12 horas de treinamento. Se eu precisasse ainda fazer outra coisa, eu ia fazer. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Eu não podia deixar para o dia seguinte. Eu tinha que fazer essa entrega. Então,
A gente se cobra em excesso. Você tem que, você tem que, você tem que. Então a gente põe a máscara da líder maravilhosa, a máscara da salvadora, né? Que vai salvar a vida de todo mundo, a máscara da boa mãe, a máscara da mulher exemplar, a máscara da pessoa que não erra, a máscara da pessoa perfeita, e muitas máscaras a gente coloca. Só que isso não é fato. Isso não é real. Se você não usar a máscara de quem você é mesmo, da sua essência, chega uma hora que você não aguenta o peso. Um peso que você precisa levar para as pessoas, um peso que você precisa mostrar para todo mundo que tu é perfeito. Só que, para mim, quando eu entendi sobre perfeição, as coisas ficaram muito claras. Porque a perfeição é aquilo que você faz naquele momento. E daqui a um ano eu vou estar muito melhor no que eu estou fazendo, por quê? Porque eu treinei mais, porque eu fiz mais. Fala, Lê! Esse cara, gente, esse Alê, isso aí, esse cara é a energia em pessoa. É impressionante. Pensa o quanto a gente dava de risada nos treinamentos do Rio de Janeiro. Era muito bom. Então, você começar a entender quem você é, você começar a entender os seus sentimentos, entender como é que o teu corpo funciona. Eu até brinco com meu marido, né? O meu marido fala assim: ah, ninguém gosta de andar de bicicleta comigo. Meu, ele roda 60 quilômetros. Que coisa. É exagero. Na minha concepção, para ele é uma coisa legal. Então, a pessoa que não sabe sai para andar. Quantas vezes essa pessoa anda de novo com ele de bicicleta? Não anda mais. Por que que não anda mais? Porque ele exagera. Mas para ele isso é legal, ele gosta, é assim que funciona para ele. Então, você entender que o outro funciona daquele jeito e que você não precisa achar, não precisa deixar o teu cérebro completamente cansado, que você tem que produzir nessa constante demanda, demanda, demanda. E aí você fica olhando aquilo que as pessoas têm. Gente, internet é uma loucura. Sabe? Você olha pessoas com corpo maravilhoso, você olha pessoas com cabelo maravilhoso, pessoas que não têm ruga, tudo lindo, maravilhoso. E a gente quer igual. A gente vê pessoas com dinheiro, a gente quer igual. A gente vê e a gente quer igual, mas o que é que você quer realmente? Porque você não consegue ter energia para coisas que não fazem muito sentido para você. Percebe isso? Então, essa moça que eu estava fazendo a mentoria, ela queria um objetivo que não era o dela. Ela queria agradar uma família. E aí ela não conseguia se esforçar. E na sessão de hoje, quando a gente entendeu isso e como é que estava funcionando, agora a mente dela vai startar de uma forma diferente. Por quê? Porque ela vai fazer para ela vai fazer pelo propósito dela, ela vai fazer pelo valor dela. Então, ela estava querendo atingir um objetivo para ser querido. Quantos objetivos você busca na sua vida para ser querido? Sabe, para ser visto, para ser reconhecido. E não porque é alguma coisa que você realmente quer. Eu gosto muito de falar desses processos, né, que a gente faz, dos treinamentos, por quê? Porque a gente aprende muito. Né? E dentro desse processo de aprendizado, uma coisa que fez muita diferença para mim é que as pessoas que têm sucesso são pessoas que entram para servir. Sabe, servir o outro é diferente da gente buscar ter algum reconhecimento, buscar ter alguma vantagem ou algo do gênero. Sabe? Ah, eu vou fazer por dinheiro. Você vai fazer por dinheiro, você fica patinando. Você vai fazer por dinheiro, você fica patinando. E eu me lembro muito de uma frase do Tony Robbins, né? Que o contribuir não é uma obrigação que a gente tem. Não, não existe a obrigação de contribuir, sim é uma oportunidade. Você poder ajudar alguém a ter um resultado diferente, direcionar alguém a fazer com que a vida dessa pessoa modifique, isso não tem preço, gente. E é aqui que a gente se sente bem, não é com o dinheiro. Ah, mas o dinheiro, ele é fundamental, com certeza é fundamental.
Só que quando você faz a união das coisas, que é o quê? Você buscar o teu propósito, aquilo que te faz bem, e que eu só descobri isso, gente, com 36 anos, tá? Então, eu vivia numa ignorância antes dos 36 anos, que vocês não têm noção. Eu busquei não deixar isso com os meus filhos. Por quê? Eu busquei com que eles aprendessem o que é um objetivo, qual a habilidade que você pode desenvolver. Porque tudo que você não tem, você não tem foco, desenvolve. Você tem foco, só que você está focada em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tira esse 1 milhão de coisas, você vai ver que o teu foco aparece. Eu não tenho resiliência, desenvolve. Como é que se desenvolve resiliência? Então, qual é a força que você tem que pode te ajudar a desenvolver a resiliência? No final de semana passado, não nesse, no outro, eu estava no Pará fazendo uma palestra e o presidente da companhia falou: Renata, eu preciso desenvolver a resiliência. Eu falei: ótimo, e qual é a habilidade que você tem que é o teu maior diferencial? E ele falou: a coragem. E a coragem você também pode desenvolver. Por quê? Porque as pessoas acham que a coragem é uma coisa absurda e difícil de fazer. Não, é você pôr a fralda e ir, sabe? E aprender com o processo. É avaliar possibilidades. Então, aqui, das pessoas que eu já vi que tem aqui, a gente tem várias pessoas que têm muita habilidade em análise de riscos. Eu não tenho essa habilidade, isso não é meu. A minha habilidade é network, é comunicação, é desenvolvimento de pessoas, é impulsionamento das pessoas. Essa sim é a minha habilidade. Agora, quando eu tenho um projeto, para quem que eu pergunto? Para quem tem habilidade em network, habilidade de comunicação, não, preciso saber o que vai dar errado. Eu vou perguntar para as pessoas que têm essa competência. Agora, a partir do momento em que eu já sei, o que que eu posso fazer? Eu posso usar essa competência. Então, eu já sei que eu não tenho isso e pode dar isso de risco. No próximo, eu nem preciso ver. Por quê? Porque eu já sei, já aprendi com aquilo. Então, você buscar as possibilidades através das diferentes personalidades, dos diferentes perfis, isso faz com que você tenha resultados que são diferentes. Iane, você estava lá, lindona? Que bom que você estava lá. E aí, gente, quais são as perguntas? Quais são as perguntas? Espera aí que o Ale escreveu uma coisa aqui. Vamos ver. Muita alegria, boas risadas, mas conhecer o preparo, dedicação e energia que todos recebiam. Essa mulher é incrível. Você sabe por que que o Ale está falando isso? Conhecer do preparo, conhecer da dedicação? Porque um dia eu ia entrar no treinamento e ele me viu o meu momento de concentração. O que que eu estava fazendo naquele momento? Porque eu ia pegar 100 alunos, pessoas que eu não conhecia, das mais diversas profissões, e eu entrava para fazer o meu melhor, eu não entrava para dar possibilidade das pessoas não aprenderem aquilo que a gente estava fazendo. Então, e aí ele me pegou depois e falou assim: Rê, eu fiquei encantado com a forma como você se prepara, né? Fala, Silmara, você gostou da experiência na Porto Seguro? Que bacana, muito bom ouvir vocês aqui falando, né? Vendo essas possibilidades. Porque qualquer competência que você queira desenvolver, você pode fazer isso. O ponto, gente, é quando a gente é incompetente, inconsciente. Eu nem sei que eu não sei, sabe? E eu, durante muitos anos, foi assim. Sabe qual que era meu pensamento quando eu era menor? Meu pai fez faculdade, então se eu fizer faculdade, tá bom, porque meu pai era um cara de sucesso. E aí, não é verdade isso, mas eu não sabia, né? Então, voltando, você começar a entender que a tua mente vai contra aquilo que você quer, que você tem um processo emocional que está ligado ao seu ambiente, que está ligado à sua genética. Qual é o teu processo emocional? Como é que você funciona? Sabe? O que é que te ferra na tua vida? Fala para mim. O que que ferra você na tua vida que você não consegue perceber? Então, a gente tem uma ferramenta que quem já estudou comigo, já fez as mentorias, já fez os cursos online, que a gente chama de engenharia inversa. Então,
o que que eu preciso fazer para minha vida dar errado? Sabe, se tudo desse errado, o que que estaria acontecendo? E aí as pessoas começam a perceber que muito das coisas para dar errado, elas já estão fazendo. Então você perde pessoas. Eu sou uma pessoa que já perdi várias pessoas que eu amo do meu convívio. Por quê? Pelo meu temperamento. E aí você começa o quê? Perde uma. O que que eu fiz? Primeiro é o outro. Depois traz para você, porque não é o outro. Isso é o quê? É aquilo que a gente acredita que é, aquilo que a gente se coloca como justificativa, mas a gente sabe que não é, porque o outro não existe, é só você. Então, a mágoa que você tem das outras pessoas, isso é coisa tua, sabe? Não é o outro que fez, é a gente que interpretou. Então, qual é esse teu processo emocional que ferra você todos os dias e você não percebe? O que que acontece com você? Quais são os teus comportamentos que são inadequados? Quando eu aprendi a controlar as minhas reações, eu não percebia, mas o meu rosto dizia que eu estava bem brava. E um dia alguém me falou sobre isso. Ela falou, Renata, você tá brava? Eu falei, não, imagina, eu respirando fundo, bufando, né? Não, imagina. E ela falou, porque o seu rosto diz que você está muito irritada com aquilo que está acontecendo. Só que a gente não se percebe desse jeito. E aí eu comecei a perceber o que, que eu precisava fazer para não deixar o meu rosto também mostrar que eu não estava, que eu estava indignada com alguma coisa. Por quê? Porque o óbvio sempre fez parte da minha vida. Então, se eu sei, eu acredito que todo mundo sabe. Eu acredito que todo mundo tem consciência daquilo que eu estou falando. Numa das palestras que eu vi do Martin Seligman, ele traz um processo mental aonde a gente fica 60 segundos no assunto, 60 segundos fora, né? Como é, por exemplo, você ensinar alguma coisa para alguém aonde você fica, a pessoa que está aprendendo fica 60 segundos fora, você acha que vai sair alguma coisa decente? Com certeza é só 50%. Se a pessoa focar muito, é só 50% daquilo que você falou. Então, se a gente começar a aprender que a nossa comunicação é falha, que as nossas emoções geram sentimentos que tiram a gente da capacidade de aprender, né? Quando você está no momento em que você se sente acuado, que alguém perguntou, ou alguém falou, você viu o que você fez? Ou alguém falou para você, isso é coisa que se entregue? Você fez isso direito? Você prestou atenção no que você estava fazendo? Falas como essa, parece que o nosso cognitivo ele trava, sabe? E você não consegue responder, você só quer sair daquela situação, porque aí você entra naquele modo que, naquele modo primitivo, né? Que é correr, fugir ou travar, né? Paralisar. Então, o que que a tua mente faz? Você precisa sair daquela situação e aí você fica assim, ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. E você não entendeu nada. Porque, e depois você vai o quê? Se virar para conseguir entregar aquilo que você gostaria de entregar. Então, quando a gente começa a aprender que a mente não é amiga, a mente é inimiga, né? E eu digo inimiga por quê? Porque ela fica me forçando a fazer o quê? O que ela quer. Ela fica me forçando o princípio do prazer, a diversão. Vamos se divertir, né? Vamos fazer coisas que são gostosas. É isso que a mente quer. Só que essas coisas, elas não vão nos levar aonde a gente quer. Então, quem é que a gente acha que a gente tem consciência e que a gente manda na nossa vida? Só que isso não é verdade. A gente não tem consciência dos nossos atos. Ontem eu vi um pedaço de um seriado na Netflix que eu achei muito interessante. O marido, a esposa traiu o marido e o cara era todo certinho, a vida dele era toda dentro dos conformes. E ele ficou tão indignado com isso, eles tentaram voltar, separaram de novo, tentaram voltar, separaram de novo. E quando ele tentou voltar e a mulher definitivamente falou não tem mais volta, ele entrou num processo de autodestruição.
Esse processo, ele começou a usar drogas, ele começou a sair com todos os tipos de pessoa, ele começou a andar em velocidade, ele começou a fazer coisas ilícitas. Só que o que que ele estava pensando naquele momento? Tô me divertindo. Não, tô me ferrando. Mas a gente não sabe. E por que que a gente não sabe? Porque aquilo que passa realmente dentro da nossa mente, que é quem controla as nossas ações, a gente não tem essa consciência. E é isso que a psicologia traz pra gente. Então, quando você entende, bom, eu tenho aqui dentro um ser que não me ajuda. Ah, mas Renata, isso não acontece com todo mundo. A mente de alguém ajuda. Sim, existem mentes que se ajudam, né? Mas por quê? Porque a pessoa também já aprendeu a entender, né? E cuidar da saúde física, da saúde emocional, de tudo aquilo que realmente é importante para ela, né? É, dentro como é que eu falo? Dentro do nosso equilíbrio, você entender que você precisa cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física, até da sua saúde social, porque nós somos seres que precisamos de outras pessoas. Mesmo os seres que são os introvertidos, as pessoas que não gostam muito de estar com pessoas, né? Gastam muita energia. A minha filha até fala assim, ai, o meu nível, né, de social já foi por hoje, eu preciso ficar quietinha. Eu já não sou assim. Aonde eu tô, tem gente. A gente fazia os treinamentos e quem era staff comigo sabia que a gente saía para jantar, a gente saía para se divertir depois, a gente saía para dar risada. Por quê? Porque eu recarrego as minhas baterias assim, mas não é todo mundo. E você saber que isso te faz mal, você saber que qual é a melhor forma para você conseguir lidar com você, você começa a ter a saúde que você tanto imagina. Então, não é só a saúde física, né? Você não consegue ter saúde emocional se o teu físico não estiver bem. Se você estiver com dor, se você estiver triste, se você estiver com a química ruim, você não vai conseguir ter o resultado que você busca. Então, quando a gente começa a perceber, né, que você, para mudar a tua realidade, você precisa mudar o teu padrão de funcionamento e conseguir controlar as suas decisões, as suas ações, a sua vida começa a ficar de uma forma melhor. Então, não consigo mudar a realidade. A realidade é da forma que é, mas eu mudo o meu padrão. Eu mudo o padrão como eu funciono com as minhas emoções, como eu funciono com o meu físico, como eu funciono com as pessoas, e aí eu começo a ter resultados diferentes. Então, eu saber quem eu sou, o que que eu gosto, o que me faz bem, qual é o caminho que é que vai me dar essa felicidade, que vai me dar essa química positiva. E as pessoas que já trabalharam comigo sabem o quanto essa química é jorrada, ela é explodida no meu corpo quando eu estou dando aula. Eu piro, eu enlouqueço com isso. Se deixar, eu fico o dia inteiro. As pessoas que me contratam para as palestras sabem que eu brigo porque a pessoa fala, você tem uma hora. Eu falo, meu, não, uma hora não dá, cara. No mínimo duas, três, sabe? Porque eu gosto de ver nas pessoas eles terem os insights. Para isso eles precisam pensar, sabe? Para isso eles precisam fazer as ferramentas, colocar no papel aquilo que sente, como se comporta, como eu deveria me comportar, qual é essa diferença. Então, você começar a entender essa distância, né, de quem você é, para onde você quer chegar, isso se torna muito mais fácil. E eu faço isso nos treinamentos, por quê? O que que eu percebi? Quando eu contratei um coach, quando eu fiz treinamentos para as pessoas, nós fazemos o Powerful, que era um treinamento onde as pessoas ganhavam folhas de flip chart e elas iam desenhando o próximo ano dela, em termos de mês, como eu gostaria de estar, o que eu precisava fazer, qual era o próximo passo, se der errado, como é que eu vou lidar com isso e como eu controlava as minhas emoções. Os feedbacks que eu tive, eles foram tão positivos porque as pessoas conseguiam sim chegar nos seus resultados. E você sabe o que é mais engraçado? Aí entra o lance do sucesso, né? Que a mente também blinda. Então, você conseguiu aquilo que você queria porque você parou, olhou a tua vida por trás, né? Você
viu tudo que estava acontecendo, e aí você planejou para entrar em ação. E quando você começa a fazer, as coisas ficam mais fáceis. Aí quando você chega lá no topo, que é, putz, realizei, você para. Por que que você para? Porque você, no meio do caminho, não criou uma nova estratégia. Para quê? Para ampliar os objetivos. Bom, se isso já está acontecendo, eu já vou para 1 ano e meio, já vou para 2. E aí você chega no resultado de 1 ano e para, mas não percebe que você parou. E aí, quando você deixa de executar, você deixa de entrar em ação, como não tem nada parado no mundo, né? Ou tá subindo ou tá descendo, quando você não tá subindo, você tá descendo. E quanto mais você subiu, maior é a tua queda. Então, você começar a olhar para suas quedas, você começar a perceber os momentos em que a tua vida não deu certo, as ações que não deram certo, e não só teu, das pessoas que trabalham com você também, das pessoas que estão ao teu redor, porque nós temos a capacidade de aprender com a dor do outro, e eu aprendi muito. Eu falei para vocês que eu ia falar, né, sobre o que aconteceu na minha vida nesse momento de pandemia, tudo o que aconteceu. Você entender que existem fatores externos que te atrapalham, mas que se você estiver sempre caminhando, não tem o que vai te derrubar. Você pode escorregar, mas derrubar não vai. E as pessoas não têm essa consciência. As pessoas não têm a consciência porque elas ficam assim, eu não sei o que eu quero, então não vou fazer. Porque eu não vou gastar energia, porque eu não sei o que eu quero. Então, voltar anualmente, né? A gente brinca do 1º de janeiro. Mas é isso. Eu posso fazer antes do 1º de janeiro, mas estar consciente de que eu cheguei no objetivo que eu queria, estar consciente de que eu cheguei no ponto que eu desejava e eu preciso de metas mais desafiadoras e que foi também uma dos nossos últimos cursos que eu fiz, uma pessoa falou assim, Renata, tudo está funcionando, e agora? Falei, agora vamos criar coisa maior. Eu falei, se a pergunta é para você, anota aí, se tudo fosse possível, se você não tivesse limitação nenhuma. Por quê? Porque essa limitação é a gente que coloca na nossa mente. Sabe? O que eu posso ou eu não posso fazer? Crenças de merecimento, gente, é absurdo quanto a gente tem. Eu não mereço isso. Olha as coisas que eu já fiz. Eu não mereço ter isso. Sabe, quem somos nós para não merecer? Quem é que tem a perfeição que a gente busca? Não existe. Não existe isso. A perfeição é aquilo que você faz bem, com excelência, todo dia. Essa é a tua perfeição. Por quê? Porque daqui 5 anos eu vou estar muito melhor. Muito melhor. Então, eu olho para trás e vejo os treinamentos que eu dei em 2015 e eu falo, meu Deus, que vergonha. Como é que eu dei um treinamento desse? Mas não, naquela época, esse treinamento era muito legal. Era muito bom. E depois eu fui melhorando. E depois eu fui melhorando. Só que o teu nível de exigência não te permite. E aí a tua mente vai te colocando para baixo, cara. É impressionante o dom que a gente tem de escutar a nossa mente, ou seja, algo que que passou por dificuldade, né? Uma parte que passou por dificuldade e que fica falando, ó, você não quer mais sofrer disso. Você não vai fazer isso porque isso vai dar isso de novo. E como é que eu garanto que vai dar de novo? Eu não garanto. Sabe, algumas pessoas falam assim, ai, Renata, eu gosto muito da astrologia, ai, Renata, eu gosto muito sei lá, da numerologia. Eu também curto esse monte de coisa. Isso não pode me paralisar, mas você entender que entrar em ação, mesmo a astrologia, a numerologia, eu não sei mais que outra coisa que as pessoas usam para tomar suas decisões, elas não podem te parar. Você pode tomar as decisões baseadas aí no que você acredita, mas tome a decisão. Por quê? Porque não tomar a decisão é uma decisão. E quando você não decide, alguém decide por você. Quando você não escolhe, alguém escolhe para você. Não vai deixar de acontecer. Fica tranquilo. Eu gosto muito de uma fala do Pedro Calabres em que ele traz assim, em que a nossa decisão, ela é mental,
Então a gente decide os objetivos que a gente quer. Só que a gente vai entrando, né? Na roda, vai girando, que nem o hamster, e fica. Quando você percebe, 5 anos já passaram, você tá só o quê? Trabalhando, 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 nem sabe o que você tá fazendo, né? Então ele traz que a decisão é mental e a escolha, que é a diferença entre decisão e escolha, né? E que a escolha, ela é comportamental. Então eu decido ter melhores resultados financeiros. Quais são as minhas escolhas diárias? Eu decido ter saúde. Quais são as minhas escolhas diárias? Então, o que adianta eu decidir ter saúde se eu escolho comida ruim todos os dias, não faço academia todos os dias, ou 3, 4 vezes por semana? Então, eu começo a perceber que a gente escolhe coisas pra gente, mas a gente decide coisas pra gente, mas a gente não escolhe fazer aquilo acontecer. E aí a gente vem com a frustração. Qual que é essa frustração? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Ah, mimimi, mimimi, ó vida, ó céus. Né? E também é muito gostoso a gente culpar outras pessoas. Ah, isso é bem bom, né? Então, eu não consegui aquilo que eu queria porque o meu marido não deixou, porque o meu líder não me promoveu, porque sei lá por quê. Mas o que eu sei é que não existe em nenhum trabalho algo que te prenda de você ficar num lugar onde você não quer ficar. Só que aí tem o fundo de garantia, tem a carteira assinada, tem um monte de coisa que te prende. Não é isso que te prende. Quem te prende é você, é o teu medo. É o teu processo emocional que faz com que você tome decisões que são completamente fora daquilo que você deveria fazer, daquilo que você gostaria para você, né? E quando você não faz aquilo que é legal para você, você acaba perdendo ao longo do tempo a energia para conseguir fazer as coisas. E aí a gente vê um monte de gente com depressão, tomando remédio. Tem gente que tem que tomar mesmo, não é isso, mas tem gente que não precisa tomar, sabe? E se você não precisa tomar, para que você faz isso? A minha mãe era sempre assim, eu trazia opções, vamos fazer fisioterapia, mãe. Vamos fazer uma consulta com um nutrólogo, um nutricionista. Ela queria um remédio. Por que que ela queria um remédio? Porque é mais fácil pra gente. Quantos de nós, se tivesse um remédio para fazer você ter disciplina, foco e organização, você não tomaria? Mas não é essa a nossa realidade, sabe? Por que que tudo precisa ser rápido, fácil e sem dor? Sem dor não tem aprendizado, caceta. A gente sabe disso. Ah, Renata, mas eu aprendo com a dor dos outros. Você não aprende com a dor dos outros, você aprende com a sua dor que você sente em ver o outro. A dor é tua. Então, eu costumo trazer. Eu aprendi muito com meu pai e com a minha mãe, porque eles fizeram coisas que foram muito ruins. Eles fizeram coisas que para eles era certo, mas para mim não. Então, aquilo que eles fizeram me gerou dor e gerou aprendizado. Se é certo ou se não é, não está na minha mão dizer isso. Mas eu senti uma dor em vê-los daquele jeito e eu achava que aquilo era errado. Eu achava que eles precisavam mudar. E eles continuavam fazendo coisas que para mim nem se encaixava para uma pessoa ter felicidade. Então, quando você começa a perceber que tudo que acontece com você está ligado à sua alta responsabilidade, aquilo que você faz, eu acho que está na hora de você, né? Eu, você e todo mundo trazer para você, porque a coisa mais fácil é a gente criticar as pessoas, né? Mas trazer para você é aquilo que é teu. Trazer para você qual foi a tua responsabilidade no que está acontecendo na tua vida agora. Então, eu também faço um monte de coisa que eu não gosto. Quem é meu aluno sabe que eu devo fazer planilha. E outro dia, para ajudar uma pessoa, fui fazer o quê? O que eu mais odeio. Mas eu precisava ajudar essa pessoa porque ela não tinha condição de fazer. E eu fui fazer. E tá tudo bem, não morri por causa disso. Muito pelo contrário, aprendi. A gente sempre aprende. Então, você entender que as nossas emoções, elas são respostas fisiológicas do nosso corpo. Não é a emoção que a gente vai trabalhar. O que a gente vai entender é o nosso sentimento, o nosso pensamento, porque a emoção vem, sabe? É um processo de descargas químicas, né?
Quando você começa a perceber isso e você começa a se entender, entender qual é a descarga, o que está fazendo o teu coração bater mais forte, de medo, né? Não é de emoção positiva, não, é de medo. Então, quando você começa a aprender isso, você começa a ver onde eu quero chegar, o que eu preciso dar foco, qual é a ação que vai me levar para o sucesso. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito nos treinamentos, e eu quero convidar vocês para vir fazer o treinamento de People Skills, porque é um treinamento onde você vai começar a ver e entender o que é cada habilidade, e entender o que você tem, como você pode desenvolver essa habilidade para que a tua vida se torne mais fácil. Então as pessoas me pedem, Renata, vamos fazer um treinamento para a gente decidir, trazer foco, trazer tudo mais. Ó, o link está aqui. Clica no link, se inscreve e aí fala comigo, porque nesse treinamento, nesse processo de mentoria que eu vou fazer, é um treinamento onde eu trago conhecimento e eu vou pegar na tua mão, vou te ajudar a você desenhar aquilo que você quer, aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Nós temos alguns cases, e eu gosto muito de trazer, uma delas estava aqui, que ela trouxe 5 objetivos dentro do processo de treinamento. E esses 5 objetivos aconteceram no período de um ano. Aconteceram assim, ó, não é mágica. Ela se movimentou. Ela foi para o caminho certo. Porque a gente não quer olhar qual que é o caminho certo, o caminho que vai levar onde a gente quer, e a gente fica fazendo caminhos paralelos, buscando atalhos para que as coisas sejam mais fáceis para a gente. Mas isso não funciona. Você até pode ter um caminho mais curto, mas não é um atalho. Você pode avaliar um caminho mais curto, mas não é um atalho. Então, ter alguém que pega na nossa mão e traz conhecimento sobre quais são as nossas atitudes inconscientes que a gente não percebe que está fazendo, quais são as coisas que a gente precisa focar, que são importantes, porque às vezes a gente acha que tudo é importante, mas são só coisas urgentes que precisam ser feitas, mas que se elas também não forem feitas, às vezes elas nem têm resultado negativo na nossa vida. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que entregar. Dentro do mundo corporativo, eu vejo muitas pessoas, Renata, não estou dando conta, Renata, não estou dando conta. Eu tenho que entregar isso, tenho que entregar aquilo, tenho que entregar aquilo outro. Como é que eu vou fazer uma terapia? Como é que eu vou fazer uma atividade física? Como é que eu vou comer saudável? Daqui a pouco você não vai precisar fazer nada disso, você não vai estar aqui. Não vai precisar. Só que um outro ponto que eu quero trazer para vocês é a onda, a gente já está terminando, né? É a onda de impacto, gente. Quando eu faço algo que machuca outras pessoas, eu estou automaticamente prejudicando várias camadas. Quando eu faço algo que é positivo para mim, eu automaticamente faço coisas que são positivas para as pessoas. Eu entro nessa onda de impacto. Outro dia eu li uma frase da Gi, que eu gostei muito, da Gi Genko, em que ela faz meio que um parafraseando, né, o Peter Drucker, que ele traz, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. E ela traz que a emoção come a nossa inteligência. Então a gente fica sem saber quais são as nossas ações, porque a nossa emoção comeu a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de trilhar o caminho que a gente gostaria. Então, quando a gente fala e a gente entende que a mente, ela é assim. A minha mente é de um jeito, a sua é de outro. Você vai por caminhos completamente diferentes do que eu vou, porque a gente tem ambientes, vivemos em ambientes diferentes, tivemos crescimento diferente, temos uma genética diferente, a gente é completamente diferente. Só que você começar a entender que algumas coisas acontecem, te desvirtuam daquilo que você quer, e o tempo vai passando e chega no final do ano, você está de novo pulando a ondinha, mas a tua parte você não fez, você começa a perder muito tempo na vida. E esse tempo é precioso, porque a gente acha que a gente tem muito tempo, né? Mas a gente só tem, no máximo, 100 anos. Algumas pessoas têm um pouco a mais que isso. E 100 anos não é nada diante dessa imensidão. Então, não importa no que você acredita. O que você precisa acreditar é que você pode fazer. E esse, para mim, foi o meu diferencial diante de todas as dificuldades
que eu passei desde 2019. Então, em 2019, meu pai faleceu, a gente entrou no Covid, né? No momento Covid, meu marido foi trabalhar fora, minha filha foi morar sozinha, meu filho foi estudar fora, eu fiquei sozinha, a gente tinha 4 casas, cada um na sua casa. Eu sentia a síndrome do ninho vazio, que estava muito vazio, muito vazio. E a gente não se dá conta e se coloca, eu sou forte, eu consigo. Foi muito ruim. Aí entrei num processo de menopausa, minha mãe faleceu, eu tenho um irmão que mora numa clínica. Eu falo, meu, cara, não vai acabar isso tudo. Não, não vai acabar. Porque o ponto é, olha tudo que eu estou aprendendo, olha tudo que eu estou me fortalecendo com isso que está me acontecendo. Como é que eu consigo estar aqui diante de tudo? Isso é só uma parte, gente. Isso é só uma parte. Por quê? Porque tem tudo aquilo que passa na minha mente que me impede de eu ir para onde eu quero ir. Então, isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com todo mundo. O ponto é a gente conseguir entender qual que é esse sentimento e direcionar as nossas ações para aquilo que é importante. E quando você entende o que é importante, começa a perceber que você só faz coisas urgentes todos os dias, coisas que é para amanhã, então tem que fazer, é para amanhã, então tem que fazer, é para amanhã, então tem que fazer. E aí você começa a não conseguir ter o resultado que você quer. Então, para a gente conseguir focar naquilo que a gente quer, o primeiro ponto é você começar a respirar, entrar em contato com o teu corpo e tirar as distrações. Você já colocou aquele contador de quais são os aplicativos que você fica e quantas horas que você fica? Acho bem interessante, porque a consciência faz a gente mudar a nossa realidade. Então, você para, né, de negligenciar coisas que são super importantes e você prioriza aquilo que negligenciar, né, o que é realmente relevante, né? E hoje a gente prioriza aquilo que não é relevante, aquilo que não nos traz o resultado que nós queremos. Agora, qual que é a melhor forma? Existem estudos que trazem que quando você trabalha com alguém, quando você decide os seus objetivos com alguém, e você é impulsionado por essa pessoa, a possibilidade de você atingir esses objetivos é infinitamente maior. Desculpa, gente. Por quê? Porque você se sente apoiado. Porque muitos de nós nem sabemos o que é isso, né? Então, você se sentir apoiado nos seus objetivos vai fazer com que você tenha os resultados que você espera. E para isso, eu quero convidar vocês para ter o meu apoio. Eu quero estar com vocês nesse momento. Então, esse treinamento já é um treinamento que já aconteceu e a gente vai fazê-lo de novo, que é um treinamento que a gente tem que fazer sempre. Voltar para determinar aquilo que a gente quer, reorganizar a nossa rota e fazer com que a gente atinja aquilo que a gente quer, né? Aqui tem a Bianca foi uma das minhas alunas e coaches. Vou falar um pouquinho de você, amiga. É... Ela um dia chegou para mim e falou: Rê, não estou conseguindo ter a performance que eu quero e eu sei que eu posso. E o fato dela ter direcionado os esforços dela para um objetivo, coisa que estava muito perdido, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, que não é só a Bianca que faz, é todos nós que fazemos isso. Ela direcionou a ponto de criar tudo que ela criou, fazer aí tudo que ela fez, a empresa dela, que é a Falando Bem Capacitações, ela ensina oratória, e ainda trouxe o marido para trabalhar com ela e ajudar ela, porque ela não estava dando conta. Então, gente, isso é muito gostoso. Isso é muito legal você parar, se olhar, redirecionar a rota e continuar. E todos nós precisamos disso, né? Quem aí participou de toda a história da SB Coaching sabe exatamente o que aconteceu, o que a mente fez, né? O que a mente das pessoas faz? Faz a gente perder as coisas que a gente construiu. E a gente acha um absurdo, né? Mas é isso que acontece. Pessoas com muita clareza perdem tudo. E quem não tem tanta clareza, o que será que acontece, né? Então, se você quer crescer, se você quer fazer, você precisa mudar aquilo que você
tá fazendo hoje. Parar, né, de culpar o mundo, se vitimizar, xingar todo mundo, xingar Covid, xingar tudo, e olhar para você, começar a se entender, entender as suas emoções, entender que você é único e que tá tudo bem. Você tem coisas que são legais e outras pessoas não têm, e outras pessoas têm outras coisas mais legais e que você não tem, mas que a gente juntos a gente consegue chegar lá. E eu gosto muito de falar disso porque tem a ver com a colaboração, sabe, gente? Então, tem gente que acha que é autossuficiente, né? E o que que é esse autossuficiente? Se você não planta para comer, se você não produz o seu algodão, autossuficiente do quê? Você não fez nada do que está aí na tua casa, meu. Então começa a entender que a gente precisa das outras pessoas. E aí a gente entra no modo servir e quando a gente serve a vida nos serve, né? E isso para mim é um grande diferencial, porque eu sei que eu tô nesse mundo para servir e eu acho que, e tenho certeza, né? Penso que todos os meus resultados, eles estão diretamente ligados ao servir. Servir as pessoas para que elas tenham uma vida mais próspera. Eu adoro ver o povo ganhando dinheiro, adoro ver o povo chapando, porque tá feliz, tá com conquista. E aí você pergunta, e aí, foi fácil? Não, eu trabalhei muito. E é isso. Não tem almoço de graça. Então, pessoal, ô Andrezinha, põe aqui para mim, amor. Vocês têm perguntas? A Bianca, você me ajudou. Iê, tudo bem? Rê, grata por essa partilha, mando te conhecer. Oi, Luísa, seja bem-vinda sempre, muito bom estar aqui. Põe aqui para mim, Andrezinha, o link de novo. Entre em contato comigo. Vocês têm meu WhatsApp, que eu mandei o WhatsApp para todo mundo hoje. Vocês me responderam. Entra no meu WhatsApp e eu quero vocês comigo para que a gente construa junto. Eu quero um time de coaches comigo também. Então, se você está afim de me ajudar nesse momento onde a gente vai impulsionar as pessoas a conseguirem seus resultados, a desenharem os seus resultados, porque a gente tem medo que não dê certo. E aí, no que eu tenho medo de não dar certo, a gente não faz. A Lu pergunta, né, como é que é esse treinamento? É um treinamento presencial, Lu, que a gente vai desenhar, cada um vai desenhar as suas habilidades, aquilo que precisa. Então, eu trago a parte teórica, eu trago a parte de como funciona a nossa mente, como funciona a nossa estrutura, como que a gente tem que pensar num objetivo, como a gente tem que pensar num comportamento, como a gente tem que pensar em termos de pensamentos, né? Quais os pensamentos que eu tenho que ter. E aí você sai de uma forma estruturada. Tá? É um treinamento online, a gente vai fazer ele online agora, mas o próximo já vai ser presencial novamente. Então agora eu quero fazer ele online para que a gente pegue aí o maior número de pessoas. Por quê? Porque a tua história, Lu, ela impulsiona outras pessoas. A minha história impulsiona outras pessoas. Eu venho de uma inconsciência incompetente que vocês não têm noção. Eu não tinha nem noção que eu pudesse fazer o que eu fiz e o que eu faço. Não tinha. E quando eu comecei a acreditar em mim e entender esse meu diferencial e ver que eu não tenho coisas e que, sabe, toda parte muito prática me consome. O meu negócio é aqui, ó, é comportamento, é mudança de comportamento, é isso, é isso, é isso, sabe? Ó, olha isso aqui que você está fazendo, como fica melhor você fazer, qual a emoção que você tem que ter com isso, qual o pensamento que você tem que ter com isso, aonde você quer chegar, Renata, não sei onde eu quero chegar. Ok, eu vou trazer formas e técnicas para a gente identificar aonde a gente quer chegar. Porque o medo não deixa a gente olhar para o nosso objetivo. E aí a gente fala, eu não sou capaz disso. E se é isso que você acredita, é isso que você vai ter. Então, aí as pessoas falam, e a astrologia, e a numerologia, meu, o que for, usa a teu favor, sabe? Acredita no que você quiser, mas faz a sua parte. É só isso. Faça a sua parte. E não é fácil. Então, sempre vem uma desculpa, e você sabe o que é melhor? A desculpa é muito convincente. A gente acredita em todas as nossas desculpas. A mente tem uma habilidade em criar desculpa, a mente tem uma habilidade em fazer com que você acredite que o que ela está falando é fato, é verdadeiro.
né? Então, aqui a Si está perguntando, né? Como é que a gente faz para focar? O foco, a gente precisa de um preparo para desempenhar uma tarefa específica, né? Então, o que você precisa ter em mente? Que filtrar as informações vai te ajudar a focar. Separar os momentos da tua vida vai te ajudar a focar. Respirar e decidir o que você vai fazer nesse momento vai te ajudar a focar. Então, você não vai ficar desce, pega uma água, sobe, responde uma mensagem no e-mail, aí olha um WhatsApp, aí come uma coisa, aí abre uma aba. Você não faz nada, você não come direito, você não bebe direito, você não responde no WhatsApp direito, você não responde no e-mail direito, você não faz a tarefa direito. Escolhe. Se tem uma dica que eu gosto foca numa coisa por vez. E aí faz. E aí você vai ver o resultado. Tá bom? Gente, a Bruna tá perdidinha. Fica tranquila, não é só você, vem com a gente. Então, quero convidar vocês, me chama no WhatsApp, entra aí no link, se cadastra, que eu vou mandar todas as informações para vocês já participarem desse momento com a gente e a gente se reorganizar. Pontualmente é isso que a gente vai fazer, se reorganizar e trilhar um novo futuro. Tá bom? Obrigada, Andresa, que está aqui comigo, muito fofinha. Fala, Sil, muito bom ter você. Você é uma que eu quero no meu treinamento, hein? Você tem muito potencial. Gente, pensa numa mulher poderosa, esta Silmara. A mulher é um avião. Na arquitetura, ela detona, ela é muito boa, muito, muito, muito boa. E direcionar os esforços faz com que a gente trabalhe menos e tenha maior resultado, tenha tempo para a gente fazer, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa família, né? Um beijo, gente, bom estar aqui com vocês e eu vou mantendo os stories aí atualizados para vocês. Beijo grande, até mais, gente. Bom ver vocês aqui. Tchau, Ale! Eu também te espero, hein? Nós vamos dar um rolê de moto. Eu, você, meu marido e tua mulher. Beijo!